Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função do primeiro grau. E aí, vou tomar como exemplo, por exemplo, quando a gente vai entrar num táxi, tá? Então vamos supor que quando você entra no táxi, você paga R$ 6 e a cada quilômetro rodado você pague R$ 2, tá bom? Para cada quilômetro que você vai andar. Eu vou representar assim. Então, por exemplo, se você andar 1 quilômetro, você vai pagar R$ 6 mais 2, um total de R$ 8. Se você andar 2 quilômetros, você vai pagar 6 mais 2 vezes 2, não é isso? Que é 6 mais 4, que dá 10. Se você andar 3 quilômetros, você vai pagar 6 mais 2 vezes 3. 6 mais 6 você vai pagar R$ 12, certo? E assim sucessivamente. E se você andar X quilômetros, você vai pagar 6 mais 2 vezes X. E aí, o que você paga está em função do quanto você anda. Então, por isso que a gente fala que função é uma relação, tá? É uma relação de dependência entre o quanto que eu ando para eu saber o total que eu vou pagar. Então, uma função do primeiro grau, ela é sempre representada assim, ó. F de x é igual a x mais b. Esse f de x aqui a gente também pode chamar de y, de z, da letra que a gente quiser, mas a gente tem mania de chamar o f de x de y, né? São as duas letras que a gente usa normalmente. Então, por exemplo, só por definição, esse a aqui a gente chama de coeficiente angular e esse b aqui a gente chama de coeficiente linear. Uma função do primeiro grau, ela sempre tem uma raiz. O que é uma raiz de uma função? A gente chama de raiz ou zero da função. É o valor que faz com que essa função seja nula, ou seja, é o valor que faz com que a função dê zero. Então, no caso aqui do exemplo aqui do táxi, né, que eu tinha f de x igual a 6 mais 2x, se eu quero saber o f da função, é eu pegar o 6 mais 2x igual a zero. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que achar o valor da letra, não é? Então, eu subtraio o 6 dos dois lados, então vai ficar 2x igual a menos 6, e aí x é igual a menos 6 dividido por 2, que dá menos 3. E o que esse zero da função me diz? Vamos ver aqui. Esse zero da função, se eu olhar para essa função aqui numa reta numérica, aqui é o eixo x, ou o eixo das abscissas, e aqui é o eixo y, ou eixo das ordenadas, é o nome que a gente dá. Então, esse menos 3 significa que a função ela vai passar aqui nesse ponto aqui, ó, menos 3. E aí, ó, ela vai, ó. E esse ponto aqui que ela passa é exatamente o valor de x. A função não era f de x igual a 6x mais 2? Então, esse valor aqui é 2. Então, toda vez que eu te der uma função do primeiro grau, esse valor aqui, o valor de b, ele me diz aonde a função corta no eixo y. E o zero da função, ou a raiz da função, me diz aonde a função corta no eixo x. Tá bom? Aí, o que o a, o valor do a, me diz? O valor do a me diz o crescimento ou decrescimento de uma função. Se o valor de a for positivo, essa função vai ser crescente. Mas se o valor de a for negativo, essa função vai ser decrescente. Vamos ver um exemplo? Olha aqui. Vamos supor que eu te dou assim. F de x igual a 3x mais 2. Meu a é 3. Então, eu já sei que ela é crescente. E meu b é igual a 2. Então, eu já sei que ela passa no eixo vertical no 2, não é isso? Então, ela está aqui, ela vai passar aqui. E como ela é crescente, ela vai, ó, subir a serra.
Agora, vamos supor outro exemplo aqui. F de x igual a menos x mais 4. Quando tem menos sozinho, quer dizer que o a é menos 1. E o b é 4. O a é negativo, significa que a função é o quê? Decrescente. Tá bom? E aí, como é que ela é? Ela vai passar no b igual a 4. Então, ela passa aqui no b igual a 4, desceu a serra, tá bom? E se eu quiser saber o ponto onde ela passa aqui no eixo x, é a raiz da função. É eu pegar a função que foi dada, 3x mais 2 igual a 0. Subtrai 2 dos dois lados, depois divide por 3 dos dois lados. Então, eu já sei que ela passa no ponto menos 2/3, certo? E aqui é a mesma coisa, ó. Vou pegar o menos x mais 4 e vou igualar a 0. Subtrai 4 dos dois lados, depois multiplica por menos 1 dos dois lados. Aí x igual a 4. Então, ele passa no x igual a 4. Tá bom? Então, isso é mais para a gente ter uma noção básica de função. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai fazer alguns exercícios. Tá bom?